Dri, vem cá. Seja E bem-vinda, boa aí? noite. Boa noite! Que delícia estar com você e com vocês de novo. Que é sempre uma turminha, né? A mesma turminha, tanto do seu lado quanto da minha e Marli. Que delícia estar com vocês. Que delícia mesmo. Tá me Então, seja ouvindo bem? bem-vinda. Porque foi aquele sufoco que eu até tentei Ó, mudar de é telefone. nóis. Só vou pegar minha água aqui, tô ouvindo bem. Ah, Acho então tá que bom. eu e você, a saga dos no-breaks e geradores, né? Pelo amor de Deus. Eu vou mudar esse negócio, esse trem aí de no-break para yes break, entendeu? Não é É, eu no-break, também é acho. Eu yes também break. acho. Não, e depois que deu pau naquele dia com você, eu falei, tá com algum defeito esse negócio. Tá na assistência técnica. Se a vida te fecha uma porta, a gente abre uma porteira. Eu sou assim, Também entendeu? Porque acho. assim, Também acabou acho. aquele dia, eu falei, o que eu vou fazer? Ou eu me enforco num pé de couve agora, eu vou transformar fazer desse limão uma limonada. Ou melhor ainda, É, eu acho que eu fiz uma caipirinha com a melhor vodka que existe. Quer saber isso que eu fiz? e a gente fica mais tranquilo depois de tomar essas ações, né, PA? Eu Eu acho. não Eu brinco sou. que o problema me pega uma vez só. Se tem solução, ele só me pega uma vez. Você é Hum. desses também, né? Me lembra o seguinte, de contar a autobiografia em 5 capítulos, tá? A sua? Não, não é a minha. Eu escutei isso há muitos anos atrás. É a autobiografia em 5 capítulos. É a Eu vou autobiografia de um escrever aqui. monge. Ah, que Autobiografia de um legal. monge. Me lembra aí no final, vamos fechar essa live com essa autobiografia, que ela tem muito a ver com coisas que a gente vai falar aqui hoje. E os vizinhos foi, Deda, você não está entendendo aqui, o negócio foi, assim, tudo aconteceu, de certa forma, para desafiar. Não É. foi um pensamento negativo, não vai dar certo. E eu estou aqui, acho que no 10º dia já em lives consecutivas, estou amando um contato com todo mundo. E a Adri é uma das pessoas que já participou de umas 4 semanas, dando seus insights, seus inputs. Adri, vamos lá. Vamos. Vou mandar para Entrando, algumas pessoas aqui convida, também. convida. Já provoquei todo mundo aqui para convidar. Então, enquanto está É, convidando, eu vou fazer algumas perguntas para todo mundo aqui. Se você que está aqui isso. agora, primeiro, uma honra que vocês estejam aqui, tá? De verdade. Eu tenho certeza que vai ser incrível para vocês. Sabe por quê? Vai ser incrível? Porque sabe aquele comportamento que muitas vezes a gente tem, a gente não sabe por que tem aquele comportamento? Da onde vem Sabe aquilo? da onde que surgiu? Por que que eu não consigo guardar dinheiro, Adriana? É porque eu tenho o dedo podre, sabe a história do dedo podre? Todas as relações íntimas que eu me envolvo sempre tem o mesmo padrão. É, Então, é. ô Paty, aqui ó, Paty, minha life planner da Prudential, seja bem-vinda também, Fernanda. Então, por que que a gente repete esses programas mentais, né? E a gente vai olhar assim, você vai escutar a história do seu avô, ele tinha aqueles mesmos comportamentos. Então, você é especialista nisso, né, Dri? Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Então, se você tem isso, esse desafio hoje, tá? Você pense em alguém também que tem esse desafio e convida para cá, gente. Convida para cá. Porque isso foi um dos pontos de virada de satisfação comigo mesmo na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? Eu conheci a Adriana Vico em Westlake Village. Olha que chique, gente. Muito chique. Em 13. 2013? 2013. Gri, eu não me lembro o mês, mas eu tinha acabado, junto com a Eriquinha, minha esposa e meus 2 filhos, de correr a Disney. Eu tinha acabado de correr 63 quilômetros em 2 dias. Eu fiz a meia maratona e a maratona em janeiro. É, foi janeiro, eu não lembro a data. Foi janeiro que a gente esteve lá. Foi É, tava até janeiro, meio porque friozinho, foi. isso, eu saí de lá, de Orlando, ali, que foi na virada. Logo depois da segunda quinzena, a gente estava lá em Westlake Village. Fazendo o quê? Nós Treinamento encontramos o com pai do coaching, Timothy Tim Galloway. Galloway. Uma Tim- experiência Tim- maravilhosa, né? Tim é, Galloway, John Whitmore, aquele médico também que teve muito legal. Eu não lembro o nome do médico que foi. assim, naquela época, eu e a Adri, assim, nos desenvolvendo como coaches, né, como profissionais, desenvolvendo pessoas, e aí o que que aconteceu, né? A gente estava buscando coisas diferentes. E ali foi muito rico, eu já atuava como coach há muito tempo. E aí, de repente, você lembra aquele momento que ele levou a gente para um campo de golfe?
Lembro, lembro, como não? Eu fiz várias vezes o curso, né, PA? Como eu me tornei facilitadora do Inner Game, eu fiz várias vezes os cursos. Eu fui muito para campo de golfe e de tênis, né? Eu fui mais para tênis também. E aquele conceito, tanto do golfe como do tênis, assim, foi tão disruptivo para mim que fez eu pensar nessa questão da ferramenta coaching, mentoria, de uma forma totalmente diferente, né? Que é trabalhar a essência, que é trabalhar É. com os nossos recursos que nós temos. E o legal, eu acho, para as pessoas entenderem, o Tim Galloway, ele tem umas contribuições assim animais, absurdas, mas quando a gente olha, por exemplo, aquela questão de escolher uma variável, né? Isso no campo fica muito fácil. É a velocidade, é a direção, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a vida da gente. Eu vejo as pessoas dando tiro às vezes para tudo quanto é lado. Escolhe uma variável para trabalhar. Vamos falar de emoção? Qual é a emoção que está impactando mais negativamente, né? Qual é a emoção que está impactando mais negativamente na sua vida? Então, eu acho, pessoal que está aqui, vocês estão com dois especialistas aqui, inteligência emocional e constelação sistêmica. Usem e abusem de perguntas de coisas que incomodam vocês, né, PA? Quando se trata de padrões repetitivos, de emoções descontroladas, parece que está em cima de um elefante totalmente desgovernado, né? Os estragos são enormes. Então, Assim, e o que está te incomodando, né? O que está dentro de você hoje, que está tirando o seu sono, talvez, sabe aquela história de esgotamento mental e emocional? E, gente, não existe uma única verdade. O que a gente vai trazer aqui é baseado em estudo, ciência e experiência, principalmente experiência, tá? Tanto eu quanto a Adriana, a gente vem nessa jornada há muitos anos, e aí, fazendo mais uma vez no momento que a gente se conheceu, a gente sedento por estar beber da fonte, né? Na época, Timothy Galloway tinha 75 anos de idade e o John Whitmore, que escreveu aquele livro Code for Performance, ele escreveu esse livro e também ele criou o conceito do grow, do coaching, né? Que de estabelecimento de metas. Fantástico, é um pioneiro nisso aí. Também com 70 e poucos anos de idade. Então, ele falou uma coisa que a Adriana vai lembrar. Nós tínhamos vários profissionais lá. Em alguns momentos o ego imperava, né? imagina, coach não tem ego, não, não. Eu faço, Imagina eu sou. 40 super egos, assim. Ele estava lá na sala, você ia fazer uma prática, todo mundo olhava assim, foi boa, mas não sei o quê. Então, assim, eu estou contando isso assim com o coração aberto, tá, gente? Porque teve um momento que o John Whitmore, ele pediu para a gente se olhar nos olhos, fazer várias coisas e deu para a gente uma mensagem muito linda sobre quando você quer desenvolver, quer provocar a contribuição do desenvolvimento de alguém, se coloque na postura de assim como eu. Essa pessoa que está à minha frente tem os mesmos desafios, tem dores, tem desejos e ambições. Essa é a verdadeira empatia. E aí ele acrescentou, desenhou um modelo lá sobre coach transpessoal, que é o que ele trabalhava, que tem muito a ver com o que a gente vai trazer aqui também para vocês hoje, tem a ver com significados, entender o significado de uma série de coisas. Quando ele desenhou aquele padrão, a gente falou, nossa, esse é o padrão. Ele falou, não! Isso aqui é uma forma que eu utilizo para entender a verdade, para entender o que está por detrás de tudo. Então, eu e a Adriana aqui hoje vamos trazer para vocês muitas experiências e talvez formas que a gente aprendeu, que a gente estruturou, que nos ajuda a entender a nossa história pessoal, entender as nossas emoções. A gente vai se apegar, este é o melhor modelo? Não, porque a Não. vida é uma evolução constante. Não, e eu acho que também as pessoas têm caminhos e escolhas diferentes do que faz mais sentido para cada uma, né? Quando as pessoas me procuram com dificuldades. Senão não me procurariam, assim, quando te procuram também, querem uma solução ou alguma coisa. E a gente tem que acolher aquela alma e entender se o que você tem para entregar vai fazer efeito naquela pessoa, porque a constelação, eu brinco muito assim, a constelação não é uma panaceia que resolve tudo e também não é para todo mundo. Como eu tenho certeza que as técnicas que você utiliza também não são, né? Tudo tem as suas limitações, tem o jeito do outro, então essa questão da empatia que você trouxe, de olhar realmente para aquela alma que está ali, né? Ontem eu tive o módulo 3 do Spiritual Thinking,
que é o seu módulo 1, né? Que é o que eu começo... porque ele estava muito graduado, eu pulei o primeiro e o segundo com ele. Eu fui direto para o terceiro. E as pessoas saíram, era uma mensagem atrás da outra, de percepção de coisas que nunca tinham visto. Então, assim, a constelação sistêmica, ela traz uma abertura de consciência absurda, mas esse é o único caminho? Não, não é. Esse é um caminho que eu acredito. Esse é um caminho que faz sentido para mim. Esse é um caminho que me transformou. Assim como você vê a aderência nessa técnica. Agora, isso não quer dizer que a gente não use outras, né, PA? Eu tenho um pensamento que, assim, a partir do momento que a gente estuda várias fontes, várias teorias e transforma conhecimento em entendimento, né, Dri, que é a prática, eu acredito que a gente pode se tornar a ferramenta. Eu se tornar a ferramenta, hoje eu não sei se eu estou usando isso ou aquilo, isso é mais importante. Mas uma coisa que eu aprendi é ter a conexão. E a gente só se conecta quando a gente sai do nosso estágio de sobrevivência. E muitas vezes esse estágio de sobrevivência, ele vem com aquele vazio. E esse estágio de sobrevivência, ele vem, de certa forma, ancorado, ele vem conectado no emaranhado das nossas relações e dos nossos ancestrais. Então, eu queria te provocar aqui, Dri, num primeiro momento. Aliás, a sua aula ela é incrível, tanto no Restart quanto no meu programa Matriz de Emoções, que começa segunda-feira agora. Então, assim, a gente está aqui dando uma esquentadinha um pouco nas pessoas que vão ter a oportunidade de ter muito mais com você. Traz um pouquinho desse conceito aqui da constelação familiar sistêmica no contexto de comportamentos que as pessoas não conseguem mudar. Eu acabei de gravar agora um Stories, as pessoas falam assim, puxa, eu tenho dificuldade em relação com dinheiro, igual meu pai. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, vamos pegar especificamente com dinheiro. Tá? Depois a gente pode ir expandindo e as pessoas podem ir se posicionando e fazendo perguntas também. A constelação sistêmica, pode ser que tenha pessoas muito cruas aí em relação ao tema. Ela é um trabalho que você acessa como se fosse a memória da sua família. Vou explicar de uma forma muito simples. Tá? Então, é como se nós tivéssemos em todos os nossos poros DNAs uma memória gravada na gente. E que a gente não necessariamente tem consciência. Muitas das vezes nós não temos consciência. Quando a gente fala, por exemplo, e a gente falou numa live sua recentemente do merecimento, por que eu mereço, por que eu não mereço, porque eu sinto, porque eu não sinto, existem coisas que muitas vezes extrapolam o que uma psicologia tradicional poderia atuar. Porque a psicologia tradicional, e não estou desmerecendo porque sou psicóloga, eu acho que tudo tem o seu espaço. Mas a psicologia tradicional, ela vai lidar com, a partir do momento do seu nascimento, a todas as experiências que você passou até agora. Ela dá conta de uma série de coisas? Dá conta de uma série de coisas. A Lili até colocou aqui, olha, fez terapia há muito tempo, ela colocou um comentário aqui. E que foi transformadora a constelação. Porque realmente a gente acessa... É como se fosse o diário da família, sabe? Alguma coisa que, de repente, você tem acesso a um livro das histórias da família, que você nunca teve acesso. Eu acho que a constelação é muito similar a isso, porque vão aparecer componentes, por exemplo, por que eu não consigo ter prosperidade hoje? Quando a gente monta uma constelação, não são todos os casos, cada constelação é uma, mas... muitas dinâmicas, né? Muito do pano de fundo por trás da não prosperidade está conectado com alguém em gerações anteriores que prejudicou outras pessoas para trazer dinheiro para o próprio sistema. Então, o descendente, ele se conecta com as pessoas prejudicadas. Então, ele não se permite ter dinheiro. Porque eu já fiz N constelações sobre prosperidade, sobre dinheiro, e as pessoas falam assim, eu nunca entendi porque eu via o dinheiro como sangue, como sujo. E elas não chegam e não falam isso para mim, mas isso vem, inclusive, na fala dos representantes. Então, como uma pessoa pode se apegar e ter prosperidade, se quando a gente monta a constelação sistêmica, tem um monte de gente morta. Então, assim, e esse trabalho todo, PA, ele não é feito para julgar a geração anterior.
Ele nunca, você fez a formação, o curso, você sabe que não é o julgamento, mas é trazer à tona que tipo de dinâmica que está fazendo com que eu tenha esse tipo de problema hoje. Então, essa é uma das principais. Por exemplo, tem uma amiga minha que constelou e apareceu escravos. Ela falou, mas não entendi por que apareceu escravos. E ficava muito nítido que era questão de escravos. E pouco tempo depois ela foi para Minas Gerais e conversando com uma tia do nada, um tio falou, você sabe que a família, o sobrenome não vou abrir aqui, mas nós éramos escravocratas? Escravocratas. Né? E ela nunca soube. E isso aparece na constelação. Então, aquele medo, por exemplo, às vezes eu tenho medo do dinheiro. Por que eu tenho medo de merecer a prosperidade, a abundância? Muitas vezes tem processos aí que são transgeracionais, que estão nesse diário energético que a gente acessa através dessa constelação sistêmica. Né? Então, eu dei uma, assim, é muito difícil a gente falar, o seu problema é esse, o que causa é isso, mas esse pano de fundo de pessoas prejudicadas, então antigamente pessoas matavam por terras, né? Já vi constelações de descendentes de índios assim, muito pesadas. Então assim, existe toda uma dinâmica que eu não entendo e que está grudada em mim, assim, no sentido de a minha alma vê isso, o meu consciente não. A minha alma vê isso e eu honro essa história. Eu honro as pessoas que foram prejudicadas. E aí para honrar, eu navego na vida sem me permitir, por exemplo, prosperidade. Então esse é um exemplo. Não, isso é muito rico. E assim, o grande ponto aqui que eu quero trazer para muitas pessoas, talvez você vai resolver a sua situação tendo só consciência dele. Tá, gente? Então, esse é um ponto importante. Quando eu comecei a me aprofundar em tudo isso, eu vi na constelação algo que colocou a cereja em cima do bolo. Por quê? Quando a gente começa a estudar as nossas emoções e entender, por exemplo, você pega hoje, pensa um comportamento que você tem hoje, que é um comportamento que você quer mudar e não consegue. Por exemplo, o tema dinheiro. Não consegue guardar dinheiro. A sua relação com o dinheiro está meio esquisita. Você não consegue parar. Eu conheço pessoas, por exemplo, olha o comportamento que ela tem. Isso aconteceu várias vezes. A pessoa, ela sabe que está no vermelho na conta bancária, ok? Já estourou. Ela não acessa a conta para não entrar em contato com a dor. Tá? É que nem assim, eu não vou olhar na frente do espelho porque eu tô barrigudo. Né? Não vou nem olhar. É isso. Não vou nem olhar, a gente vai falar também da energia física aqui, Adri. É isso aí. Eu não vou olhar. Porque o contato com a dor vai incomodar. E aí eu conto uma história aqui para fortalecer o quê? Um outro comportamento negativo para buscar um prazer momentâneo. O prazer momentâneo talvez você merece ir num restaurante, você vai gastar um dinheiro que você não tem, mas gasta. Aumenta o buraco. Porque ele não entrou em contato com a dor, se engana e vai. Tá bom. Então você percebeu esse comportamento, entendeu a sua mentalidade em relação a isso. Talvez nesse nível do entendimento e de olhar para a mentalidade, você já consegue mudar. Tá? Sim, é como se fossem camadas, PA. Eu acho que a gente tem que acessar o mesmo problema. Cebola! Exatamente. Eu acho que a gente tem que acessar o mesmo problema de diversas posições, com diversas ferramentas, porque aquilo tem matizes diferentes. E é claro que muitas vezes a constelação ela não vai dar conta depois da pessoa processar isso para o dia a dia. E aí eu já tendo essa consciência e mudando esse comportamento com ferramentas, ou com psicoterapia, ou com as ferramentas que você traz, é como se isso fortalecesse o que foi visto lá. Então, a constelação, ela não faz mágica, PA. Ela não faz mágica. E essa jornada, por exemplo, e até para eu falar o porquê que eu super respeito o seu trabalho, você está comigo nessa parceria, você é uma das mentoras não só do meu grupo, da comunidade Matriz Emoções, porque é minha pessoal também nesse aspecto, tá? E eu te respeito demais. Por quê? Poxa, eu trabalho há 20 anos fazendo isso, entendeu? E quando chega uma hora que a gente começa até a se sabotar, de tanto conhecimento e técnica que tem, entrar em contato com as suas emoções, com a sua história, é desafiador.
E é o que eu sempre Sim. proporcionei para as pessoas. Então, por exemplo, na jornada nossa no Matriz de Emoções, a gente começa a meditação, diário das emoções, mudança de box mental, expansão da consciência no aspecto conhecer as emoções, funciona. Vamos mais profundo? Entende as necessidades emocionais, vai para os eventos, para os medos e começa a processar memórias emocionais. Poderoso! Só que olhando para isso, eu falei, está faltando alguma coisa. Foi quando, inclusive, né, e assim, com grandes transformações. E eu fazia já um exercício de sistêmico para falar dos nossos ancestrais, que eu sempre acreditei nisso. E eu só não tinha, eu falei assim, poxa, eu não quero ser o especialista exatamente nisso. Quem é muito bom, esteja sempre perto dos Eu bons, dos fiz esse excelentes. exercício dele, é sensacional. Eu fiz no app. No nível para abrir. Só que você me levou para outra profundidade. E, gente, eu É. trabalho essa questão dos meus pais há muito tempo. Por exemplo, o meu pai, uma família muito simples, muito humilde, minha mãe também. A Adriana me fez uma pergunta, tá? Que foi uma flechada no meu coração. Uma pergunta. As perguntas fisgam a nossa mente. E a pergunta que ela fez foi a seguinte: você se sente parte da sua família de origem? E eu já conversei isso com a minha mãe, conversei isso com a minha família, e naquele momento parece que havia uma resposta rápida, mas embrulhou. Aí eu regalei o olho assim, eu falei, gente, eu sou um ET. Eu não tenho a relação com o dinheiro que meu pai tinha. O meu pai tinha uma mentalidade que para aquela geração era o seguinte: você tem que arrumar um bom emprego, carteira assinada e ter uma casa própria que você vai pagar nos seus próximos 60 anos. E tá bom, não se arrisque muito. Então, eu percebo que isso impregna. E aí, quando eu olhei para aquilo, Sim. a minha fuga, Dri, e você se lembra, eu não queria nem fazer parte, porque eu já não era mais aquilo. É. Eu tinha medo de me aproximar e herdar isso tudo. Mas aí eu vou mexer nisso, Adriana. Ele virou, ele, mas eu vou mexer nisso, tá bom assim. Tá bom, o Aí negócio tá eu indo bem virei, pra eu virei. caramba. Tô Aí tá adorando. tudo bem, tá tudo bem. Eu falei assim, você não arruma a casa se você não tirar as coisas de dentro do guarda-roupa, né? E é um processo dolorido. Então eu tô com essa turma do Spiritual Thinking aí acontecendo, que na aula 3. Cara, ontem terminou, é aquele dia que eu começo a dar as explicações básicas de constelação e que o pessoal fala, gente, eu identifiquei meu pai, identifiquei meu primo, identifiquei não sei o que lá, isso acontece na minha família, mas e isso, não sei o que lá. Terminou o curso, eu recebi assim, eu falei assim, eu ficaria mais 2 horas, eu queria que tivesse mais amanhã. Mas é exatamente, eu acho que a gente se abre para uma possibilidade, vamos nos permitir abrir esse nosso guarda-roupa, porque. E não é um processo fácil, o PA sabe que não é. Ele é um aluno, digamos assim, ele é meu mentor também. Mas quando ele é meu aluno, meu mentorado, ele é dedicadíssimo no sentido de colocar em ação isso. E é isso que movimenta a gente, né? As pessoas acham que vão para a constelação e aquilo vai acontecer uma mágica. Não! Se eu preciso de equilíbrio interno, eu preciso olhar qual é o problema, mas eu preciso ter rotinas de meditação, eu preciso ter rotinas de me olhar, né, frequentemente, melhorar os aspectos que eu não estou bem. Então, é como se fossem camadas mesmo, PA. E que algumas vezes a gente tem que aprofundar. Você aprofunda as coisas muito dentro daquele, eu não fiz esse curso ainda, que é do ego para a alma. Mas não é verdade? Então, assim, é como se você também tivesse dentro do seu trabalho camadas, porque as pessoas estão preparadas até determinados momentos e tem que ir. E a gente tem que ir devagar mesmo. É uma jornada, né, Adri? É uma É, jornada. Essa jornada chama-se vida, viver. E a gente está sendo provocado agora para fazer uma investigação, ser curiosos em relação às nossas famílias, porque o mundo está pedindo, né? Sabe essa história? Para o mundo que eu quero descer. Então, assim, você, a gente vem nessa busca de desenvolvimento há muitos anos, mais de 20 anos, busca de autoconhecimento, já fiz de tudo nessa vida, com a responsabilidade de poder passar isso para as pessoas. E mesmo assim, a gente encontra constantemente algumas questões. É aquela história da fera que você Bert mais alimenta. Hellinger, Bert Hellinger,
no livro da biografia dele, que é um livro lindo, meu trabalho, acho que é Meu Trabalho, Minha Vida, alguma coisa assim. Com 80, quase 90 anos, ele fez um trabalho corporal para tirar, eu vou usar a palavra mágoas, ainda resquícios da época que os pais o deixaram e mudaram de cidade. Eu estou falando de Bert Hellinger, que é o criador, né, que é quem espalhou a constelação para o mundo, que é quem percebeu a constelação. Então, eu acho que a gente tem a humildade, ontem eu estava falando, né, por que as pessoas ficam nos emaranhamentos, né? Por quê? Porque para mudar precisa ter coragem e humildade. Eu preciso ter coragem e humildade. Então, quando eu olho para a minha relação com meu pai, e eu percebo que nesse processo talvez eu tenha sido desrespeitoso, como muitos casos eu vejo, né? A hierarquia sendo quebrada, um dos princípios do Bert, eu preciso ter coragem de dar o passo e dar o nó na garganta, né, Pia? Dar nó na garganta quando você tem, porque sai com as tarefas, entre aspas, de casa para fazer. Mas eu preciso ter humildade de olhar para mim e falar, eu não agi da melhor forma, né? Cobrando uma herança ou cobrando mais do que o pai pode entregar, sabe? No sentido de afetividade. A gente tem uma visão tão ilusória dos pais, os pais são imperfeitos, eu falo isso todo encontro que eu tenho com você. Eles são imperfeitos e a gente acha que eles têm que ser perfeitos. Ninguém é. A busca pela perfeição gera a imperfeição e vice-versa, então não existe isso. E então, assim, esses dias na maratona que eu fiz lá, nossa, 4 dias quase que seguidos, foi intenso, quase de 3 horas cada dia. Eu me conectei com tantas pessoas, e aí vem exemplos, tudo, e teve um exemplo que eu dei. Eu falei que é o KPI, né? O indicador de desempenho. Aí eu falei assim, o indicador de desempenho para os pais. Eu falei, quando você vê a sua filha acordando todos os dias, cantando e dançando pela casa o dia inteiro, eu estou vendo uma criança feliz. Porque a criança não mascara ainda, de certa forma, algumas coisas, né? E assim, eu olhei assim, olhei para a Eriquinha, minha esposa, a gente olhou e falou, poxa vida, estamos indo no caminho certo. Tem a Shelly, que está aqui, ó, que ela é minha acupunturista, ela veio me atender hoje, ela está aqui, ela viu, ela falou, nossa, impressionante. E a gente olha, o que significa isso? É amor, é conexão, é escuta ativa e empática numa comunicação não violenta com uma criança, e mesmo assim, a gente vai gerar algumas histórias Vai gerar. pessoais na vida Vai dela. gerar e Ela faz vai parte, e deixa ela viver, ter o trabalho dela de olhar também, né? de Porque, desenrolar isso. sim, é exatamente isso. E o que vai tocar nela, mesmo tipo de experiência, não necessariamente tocaria outra pessoa. Quer dizer, aquilo é algo frágil para aquela alma que precisa desenvolver, sabe? Então, cada ser humano é uma alma única que precisa ser olhada dessa forma. Então, quando chegam com suas dificuldades, a gente que trabalha com o desenvolvimento humano, a gente tem que olhar com amorosidade e acolher isso, né? Porque é difícil para ela, para outra pessoa pode não ser difícil. Então, para algumas pessoas, guardar dinheiro pode não ser difícil, para algumas pode. Para algumas pessoas, ter uma facilidade maior de equilíbrio interno é mais fácil do que para outras. E aí essas pessoas têm dificuldades diferentes, só isso, né? E aí a gente vai buscando como é que eu vou sair disso, como é que eu vou melhorar com isso, né? Tem uma pessoa aqui, a Rosine, disse assim, problemas pode ser solucionado, vocês dão direção para superar o problema? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Mas eu vou responder, Rosine, e aí o PA complementa se ele, da parte dele. Todos nós temos dificuldades. E eu, Adriana, não acredito que algo não possa ser superado. Mesmo que seja algo, por exemplo, eu posso ter um câncer e que esse câncer não vai se curar, por exemplo. A gente tem uma finitude de vida.
Mas sabe o que eu posso olhar? Eu posso olhar diferente para esse câncer. Eu posso olhar e aprender com esse processo. Eu posso olhar e aproveitar esse momento e tocar a alma de outras pessoas com esperança. Então, assim, eu não consigo olhar problemas sem solução, PA. Como é que você olha isso? Eu olho o seguinte, eu tenho uma frase de tudo que você coloca energia, aquilo flui. Tá? Eu não consigo pensar diferente. Quando você foca o problema como um problema, ele aumenta. Quando você entra num questionamento, eu vou falar de mente forte, tá? E aí, Isso. porque todo o aspecto que eu fui desenvolver, de olhar pai, mãe, é um aspecto para trabalhar na base, na essência mesmo, e para limpar algumas coisas, nossas memórias emocionais. Agora, além disso, a gente tem algumas formas de fazer isso. Então, quando eu vejo um problema, eu vou desenrolar esse problema. Eu não sou o problema, entendeu? Eu não me identifico com o problema. Eu tenho problema, não o problema me tem. Essa é uma relação muito importante. E a partir do momento que eu entendo e acredito que eu tenho todos os recursos necessários para superar, ponto final. E Agora, é a um gente só treino da consegue... mente, né? É treino constante. Por exemplo, hoje, eu tenho várias atividades no dia a dia. Eu tenho uma agenda louca, mas eu me permito trabalhar rituais com disciplina, que senão eu não vou dar conta, senão eu vou me tornar o problema. Então, por exemplo, ontem nós acabamos a maratona Matriz Emoções, eram 11h30 da noite, 1h da manhã a gente estava fechando algumas coisas, organizando, discutindo, debriefing, lições aprendidas. Acordei às 6h da manhã, tá? Acordei super motivado para fazer atividade física? Claro que não, eu estava cansado, eu queria dormir e merecia. Mas eu sabia que eu ia ter um dia também bastante intenso. Eu falei, eu preciso fazer aquilo que eu acredito que faz parte da minha disciplina, que é ativação mental e física. Fui fazer yoga. Acabou yoga, eu e a Eriquinha, minha esposa, a gente foi correr. Foi lindo. O nível de energia subiu, assim. Hoje eu tenho uma condição um pouco diferente, eu consegui fazer sauna depois. Então, era 9h da manhã, eu já tinha feito yoga, já tinha corrido. Corri, fiz sauna, meditei, estava preparadíssimo para fazer um monte de coisas que eu fiz. Eu gravei podcast, eu fechei negócio, organizei um curso que eu vou fazer semana que vem de gestão para acelerar negócios. Aí conversei com empresas, startups que eu invisto. Então, assim, foi uma agenda louca. Conversei com o meu time, conversei depois individualmente. Então, assim, se eu fosse consumido pelo problema, o que teria acontecido? Eu não ia fazer nada disso. Eu fiquei estressado por fazer tudo isso? Não. Porque eu treinei a minha mente para fazer isso. E para tomar o cuidado de não ficar, às vezes, muito focado em resultado e insensível, perder a conexão com as pessoas, eu medito, eu reconheço as minhas fragilidades, eu tenho você, que em vários momentos que eu preciso, você me reconecta para eu entender a minha origem. Eu amo a família que eu nasci, Dri, você sabe disso. Hoje eu entendo tudo isso. Eu me reconectei com a minha mãe. Minha mãe está morando aqui na praia, você sabe da nossa jornada, da história, sabe? Ela rejuvenesceu 10 anos, ela mudou a vida dela e ela Vou veio para conhecer cá. sua mãe em breve. Você vai conhecer. Ela vai ficar Tenho mais um certeza. mês, depois volta. Mas aí o que aconteceu? Ela veio em dezembro e não foi mais embora. E assim, ela está lá no cantinho dela, está maravilhosa e linda, mas por uma questão de conexão. Eu parei de colocar foco nela, de querer controlar, organizar a vida financeira dela, fazer tudo isso. Eu parei com isso e deixei fluir. E a grande questão foi quando ela fez um negócio aí que deu ruim, né? Aí ela falou, mas você é meu filho, você teve que ter me orientado, direcionado tudo. Eu falei, mãe, eu sou seu filho, não sou seu pai, mãe. Você tem que tomar suas decisões. Eu É podia uma orientar delícia ir para o seu lugar, suas né? escolhas. De filho. Não é? De filho, exatamente, é uma delícia, gente. Ontem eu estava discutindo isso, conversando com o pessoal do curso, porque as pessoas acham que tem que dar conta de tudo e de todos, e não é, você tem que ir para o seu lugar, né? E isso faz toda a diferença nas relações, no nível de conexão que a gente estabelece. Deixa eu ver aqui. Eu queria só falar uma coisa mais da mente, né? Que as pessoas não percebem. A mente é a maior ferramenta que você tem para te afundar ou para te alavancar. É uma âncora ou um balão.
Então, quando a gente estava falando de problema, só para terminar a pergunta da Rosini, eu tenho, a minha mente está treinada, é muito engraçado, eu consigo perceber. Aconteceu um problema, a minha primeira pergunta-chave é: o que eu vou fazer agora? Não é, pelo amor de Deus, aconteceu, socorro. É como se acionasse, sabe? É automático. Eu viro e falo assim: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver isso? Eu não entro em pânico. Isso é gestão de emoção, não é? Você que é entendido nisso? É gestão de emoção, Andri. Assim, a gente não existe a mente forte, mente fraca. O que existe é uma mente que não foi treinada, entendeu? Então, assim, Exatamente, é aonde está treino. seu foco? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, gente. Uma lição de casa, tá? Assim, é algo que a gente trabalha fortemente lá na Matriz das Emoções, numa construção de quase 40 dias em conjunto, com aulas de meditação, neurocientistas. A Adri é uma das mentoras principais para conduzir isso, e talvez você vai ter 2 encontros, sabe, Adri, se você aceitar lá. Oxe, tá aceito. E aí, o que acontece? Não, porque eu tive algumas ideias em relação a isso, porque esse tema ele é muito profundo, um tema que ele pode ser logo lá um pouco no início, depois para a gente fechar com algumas tarefas. Mas isso a gente vai falar depois fora daqui, né? Tá. Porque é o seguinte, gente, quando a gente olha para essa questão da mente, pensa o seguinte: que tipo de pergunta fica rodando a sua mente todos os dias? Que tipo de questionamento? O que está na sua mente? Pensa na última semana, o que você mais pensou? A Adri tem uma mente treinada, totalmente treinada, ela é do bem. Quando eu falo que ela é do bem, gente, pode cair o mundo que ela cai de pé. Ela cai em pé, entendeu? E assim, é impressionante, porque isso tem o couro grosso, resiliência, mas não é só isso, é a Tem. mente. Hoje eu Então, tomei a segunda dose da vacina, ó, o couro é grosso mesmo. Ela falou: nossa, demorou para entrar. Eu falei: couro não, meu couro é grosso, grosso. literalmente. Dri, e olha só, a maioria das pessoas, 95%, estão pensando em coisas negativas ou em coisas que não são Exatamente. tangíveis. Os E você sabe 5% é que nosso. E aí, você como que a está gente... trazendo isso? Essa época que a gente está, PA, é essencial que a gente vibre no positivo. O vibrar no positivo vai ajudar, inclusive, na imunidade, PA. Então, eu preciso treinar a minha mente para vibrar no positivo, para vibrar na solução. É uma subcompetência da inteligência emocional que está no pilar 2 da autogestão emocional, que é perspectiva positiva e foco em resultados. Essas duas Ai, que coisas são legal. competência da inteligência emocional. Então, a Regiane está falando aqui como que desliga. Regiane, é o seguinte, você, primeira coisa, vamos lá, você tem que aprender a fazer ativação mental e física. Ativação física é um pouco disso que eu falei que eu fiz hoje de manhã. E a Maíra está aqui, ela é campeã, acho que campeã brasileira de surf, uma adolescente, a Maiara Olha, Zampieri. Parabéns por estar aqui, querida, aqui de São Sebastião, ali de Camburi. Então, falar para ela, estou morrendo de saudade de surfar, eu quero ir para o mar logo, aqui não está podendo. Porque isso tira o lixo mental da minha mente e me dá um bem-estar profundo. Então, estratégias para você começar a tirar o lixo mental. Então, o exercício que eu dou para você é o seguinte, lógico, meditação, faz 10 repetições de respirações profundas, inspira 3 e expira 6, porque quando a gente expira mais do que inspira, a gente está trabalhando o nosso sistema nervoso parasimpático, a gente está diminuindo os batimentos cardíacos e acessando emoções como se fosse assim um freio. Você diminui a intensidade das emoções, ok? Esse é um ponto. Depois, você vai escrever perguntas diferentes. Para de perguntar por que eu, por que comigo, o que será que estão pensando em mim? Tira isso da sua mente e substitui por uma pergunta como. A minha pergunta primordial é: como eu posso fazer mais a diferença na vida das pessoas? Como eu posso contribuir e me conectar mais com as pessoas? Ponto. O como, ele vai levar a gente para um estado no nosso cérebro, onde o nosso cérebro, mesmo dormindo, vai ficar trabalhando para buscar estratégias diferentes e disruptivas. Então, Dri, é mente forte nesse aspecto. Lógico que você treina. E, Mayara, desculpa se eu errei, campeã brasileira, mas para mim vai se tornar rapidamente, viu? Parabéns, querida. É isso aí. Foco, acredita, mente forte. O atleta tem e mente a forte. palavra como vai direto para o sistema límbico, não é? Se eu não estou enganada, do cérebro. Você sabe disso, né? Vai... O que acontece? É para Você aquela cria área mais profunda
do cérebro, A não é do experiência pré-frontal. vai depois sem o filtro, tá? Porque Exatamente. é aí que cria o foco. Porque tudo que a gente recebe de informação do ambiente entra como sinais elétricos no nosso corpo, passa de célula a célula, a experiência acontece no nosso cérebro emocional. Quando Sim. você faz esse como, você entra num estado que é o estado de não medo, é um estado de amor, de conexão. Por exemplo, onde entra o seu trabalho para coroar isso? Tri, eu, de bem, num nível de conexão com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, na ordem certa das coisas, eu estou nutrindo o quê? Eu estou nutrindo, principalmente no momento atual, conexão. Quando a gente está no estágio de sobrevivência físico, financeira, emocional, você não se conecta. Quando você resolve essas coisas, a gente começa a se conectar mais. No estado de conexão, quando estamos dormindo, o nosso cérebro vai buscando as soluções, vai trabalhando para buscar isso. Entendeu? Esse é o ponto. Então, quando a gente cria os programas durante o dia, a gente vai lá trabalhar. Por que eu fui te procurar? Para resolver essas questões, entender a minha relação, parar de eu querer ocupar o papel do meu pai, que ele já morreu. Eu não sou o meu pai para ocupar o papel e tratar a minha mãe, que ela está ficando mais tempo jovem, como minha filha, porque não é. Eu não sou o irmão mais velho, não Exatamente. posso me postar como irmão mais velho. Isso fez uma diferença para mim, quando eu comecei a entender essas relações familiares. Isso é libertador, nos liberta dos É, medos. é libertador. E peso, medo e peso. A liberação do peso é absurda, né? Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. É possível fazer a constelação para pessoas que foram adotadas e não sabem da sua história? Legal essa Olha, pergunta. é muito, muito legal essa sua pergunta, porque sim. Então, a resposta inicial é sim. Os processos de pessoas adotadas é tão maravilhoso. Por quê? Porque independente de eu saber desses pais ou não, eu devo a vida aos meus pais biológicos e eu preciso honrar esses pais biológicos. E eu devo a perpetuação da vida aos meus pais adotivos. Então, esse trabalho, porque o PA sabe, e quem conhece constelação, o trabalho de constelação sistêmica é como se eu fosse uma cirurgiã, que eu vou pegar a veia, que carrega o amor, e vou lá e que ele está rompido. Então, quando eu não me conecto com esses pais biológicos que eu não sei a história, é como se tivesse uma veia de amor rompido. E a gente vai lá e reconecta. O trabalho do Bert é só amor, é só reconexão de amor. Independente das histórias, são histórias às vezes difíceis, mas as pessoas são difíceis porque carregam uma história por trás daquela dificuldade. Né? E quando eu consigo olhar por trás da dificuldade, eu consigo dar um olhar de amorosidade. Então, Ângel, os trabalhos de reconexão de pessoas adotadas são maravilhosos. Eu já fiz tanto dos pais que adotaram, quanto de crianças não, de uma adulta de 27, 28 anos que tinha acabado de descobrir que era adotada. E foi maravilhoso. E sabe o que aconteceu? Eu recebi um feedback dela depois. Ela falou, minha vida mudou depois daquilo. E eu até consegui adotar. Estou com duas crianças adotando. Consegui finalmente formar minha família. Então, assim, os resultados são fantásticos. Então, sim, é possível. E tem uma pergunta, não, assim, tem tudo assim que a gente faz para buscar esse estado de amor, gera resultados incríveis na nossa vida, a gente sente essa plenitude. A Daisy Julie está perguntando aqui do sono. Daisy, em 2008, eu conheci dois americanos, o Jim Lawyer e o James Schwartz. Tá? Eles trabalhavam o conceito do atleta corporativo, trabalhando energias, performance, entre outras coisas. E o Tony Schwartz, ele se especializou na questão física e energia mesmo. Então, numa das apresentações dele, ele falou o seguinte, sleep or die. Durma ou morra. Tá? E aí tem algumas pesquisas, ele mostrou pra gente, até eu vi um documentário lá no Discovery Channel, de uma pessoa que estava explorando cavernas, e essa pessoa tinha os seus 45 anos de idade, e ele ficou preso na caverna. Ficou preso na caverna talvez uma semana, tá? Só tinha água.
comida, não tinha mais nada. Então, o que começou a acontecer com ele? Ele começou, acho que foi mais tempo que ele ficou na caverna. Ele começou a entrar num processo de inanição, né? Então, o corpo começou a não gastar mais energia, ele foi ficando mole, mole, perdendo toda a musculatura, perdendo tudo, porque o organismo foi pegando as sobras para gerar energia para ele sobreviver. E ele não queria dormir. E ele não queria dormir porque ele tinha medo de não acordar e ter algum bicho, algum animal. Então ele foi segurando. No terceiro dia que ele não dormiu, ele teve um apagão. O seu cérebro desliga o seu sistema. Porque se você ficar sem dormir, você pode chegar à loucura. Tá? E aí ele começou a falar sobre essa questão do sono. E ele falou o seguinte, não existe 6 horas, 6, 7, 8 horas, você vai descobrir o seu processo. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Primeiro, você se movimenta. Como que é a sua hidratação e como que é a sua alimentação, tá? Se você comer uma quantidade grande de comida no jantar e jantar 9, 10 horas da noite, com certeza seu sono vai ser horroroso, tá? Porque todo o seu organismo vai trabalhar esse aspecto de gerar o seu alimento e nutrientes. Eu acordo com as galinhas, almoço cedo, janto cedo, eu sou uma veinha, gente, eu tô uma veinha aqui. Não é veinha, não, você tá na saúde. Eu jantei agora às 6 horas da tarde e não vou comer mais. Eu trabalho um pouco também o jejum intermitente. Eu também. Então acabou. E aí o que acontece? Se você comer muito antes de dormir, já era. Já era, porque o seu organismo, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai dormir, o seu cérebro, ele vai fazer o recovery da sua mente. Depois faz o recovery do seu físico, tá? Então, o que acontece quando a gente come muito, muito, muito? Ele tem que fazer distribuição de gordura, distribuição para as células de gordura, distribuição de nutrientes, separar tudo isso. Comeu pesado, você vai impedir toda essa distribuição do recovery da mente, do corpo, e entre 10 da noite, biologicamente falando, e as 2 da manhã, que eu falo no time que você dorme, é onde ele vai processar suas memórias emocionais também. Ele tem um tempo que sabe quando os rápidos movimentos oculares? Né? REM, não é? REM. Isso, sono REM. Esse sono, ele fica gravando esses acontecimentos durante o dia com índice. Que índice, PA? Você vai se lembrar no dia seguinte. Se você, por exemplo, dormir mal por N motivos, você afeta a sua memória de longo prazo. Você não vai se lembrar de algumas coisas, afeta o seu aprendizado. Então, vamos lá. Coma leve. E outra coisa, você acorda com o que você dorme. E com quem também você dorme, tudo bem? Mas é isso. Se você dormir com a TV ligada, já era. Você vai dormir com a mente desse jeito. Foi assistir lá, de repente, um filme de terror. Vai acordar com isso. Então, qual que é a estratégia? Tá? Bastante atividade física durante o dia, hidratação, coma leve e um exercício extremamente importante, tá? De respiração. E aí, em janeiro do ano passado, eu estava com Steven Kotler, que é um especialista em flow. Eu fiz a formação como trainer de flow. E ele falou o seguinte, né? Dark and cold. E a minha esposa, hoje ama isso. Você tem que dormir gelado e escuro, nem uma frestinha de luz. Então, assim, eu durmo hoje com ar-condicionado a 20 graus, lógico, com um lençol, tudo escuro. É um sono profundo. E uma respiração antes de dormir, uma meditação de 3 minutos. Da seguinte forma, você vai inspirar 3, expira 6, e vai imaginar o seu coração como se fosse o pulmão, expandindo, como se você fosse se encher de amor. Faz esse exercício hoje, me fala se você vai dormir melhor ou não. Isso provavelmente vai melhorar sua memória em vários aspectos. Ter um sono reparador, quando não se dorme bem, já acorda irritado, as emoções emagrece, Dri. Isso, emagrece? Bem, emagrece, acelera o metabolismo. Isso eu já não posso dizer nada, porque eu durmo bem pra caraca, mas não dá, esse aspecto não tá funcionando muito, não. Gente, eu entrei nesse assunto porque é o seguinte, quando a gente fala de emoções, a gente tem que olhar todos os aspectos. Todos os aspectos. Constelação sistêmica familiar, sabe? Energia física, mental. Faz esse exercício, Deise, você vai ver o resultado que você vai ter na sua vida. Vai mudar a sua vida, a sua relação com o sono. Tem uma pergunta aqui da Angel. Estou sempre insatisfeita com a profissão. Já trabalhei em 3 empregos diferentes e sempre tenho a mesma insatisfação. Parece que estou à espera de algo
que ainda vai chegar, não entendo. Angel, a gente não tem como saber o que está acontecendo, mas sistemicamente, o sucesso ele está conectado com a mãe, com tomar a mãe. A Angel é a mesma que me perguntou Parece que sim. Acho que sim, do adotada. Então, Angel, existe aí, quando eu expliquei para o PA, uma coisa que a gente chama de amor interrompido, que é onde o bebê ele vai em direção à mãe para conseguir, o primeiro sucesso dele é conseguir sobreviver. Então, quem é que mantém essa sobrevivência? É a mãe, é o leite da mãe. E quando há uma ruptura nesse processo, isso não é nem constelação, a gente chama de movimento do amor interrompido. É para que eu reconecte, para que esse ciclo se complete, porque quando eu tenho uma frequência de não conseguir fechar esse ciclo lá quando eu sou bebê, eu repito isso na minha vida adulta. Né? Isso então não é constelação, isso se chama movimento do amor interrompido, que pode ser a dinâmica que pode estar causando isso. Pode ser, a gente não sabe, tá? Então, responder aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? Fala isso, que é isso e é isso. Tem que tomar cuidado, tá? Um exercício que a Angel pode fazer, Angel, faz o seguinte: anota 15 coisas que você faria no próximo final de semana agora, se você tivesse ele totalmente livre, para você estudar algum tema, alguns temas, coisas que você gostaria de estudar profundamente, ok? Se você tivesse acesso a todo o conteúdo, a todos os livros, e esses mentores estivessem com você o final de semana inteiro, quem seriam os mentores? Quais seriam esses temas? E quais seriam os conteúdos? Tá? 15, nossa, gente, 15 anota esse trem, pega 15, um caderno, peraí. Anota. Pega um caderno e vai anotar o que o PA acabou de falar. Tô falando sério. Gente, vocês estão tendo um coach exclusivo com ele aqui. Ó, pegou o caderno? Eu tô vendo um monte de gente correndo atrás. Vocês estão vendo? Aí, repete, PA. Então, essas 15 coisas, gente, elas estão relacionadas com as suas paixões. É uma forma bem estratégica de você descobrir a sua paixão. O que acontece? Depois que você anotou essas 15 coisas, eu já sei as coisas que seriam. Eu ia estudar neurociência, me aprofundar mais em constelação familiar, eu ia estudar muito mais sobre o coração, o órgão coração conectado com o nervo vago para entender mais as nossas emoções, eu ia estudar um pouquinho mais de física quântica, energia, tá tudo ali. Eu sei quem são esses mentores. Então, são todos os temas. E aí você vai elencar, desses 15, grupos com afinidades dos temas. Os maiores grupos, a partir dos maiores grupos, vocês olham esses maiores grupos e é ali, ao redor dali, que está a sua grande paixão. Aí você vai começar, onde que eu vou buscar expandir conhecimento em relação a isso? Aí você é obrigado a estar em alguns ambientes, comunidades que tem aquilo, para você exercitar esse conhecimento, receber feedback para você evoluir. Então você começa a desenvolver e despertar essa paixão de uma forma absurda. Que aí depois tem um próximo passo, que é transformar paixão em propósito. Mas isso é lá na frente. Que eu vou falar propósito daqui a pouco. Em dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que não tem que ter dinheiro no meio. Amor e uma cabana não paga a conta de ninguém. Eu sou prova viva disso. Eu estava gravando uma aula do infoproduto que eu vou ter, e eu falei assim, o meu amigo PA disse que amor e uma cabana não resolve as coisas. Então vamos lá, vamos pensar como é que os seus talentos podem se transformar em dinheiro. Cara, eu lembrei de você, falei de você no meu curso, no meu infoproduto. Vamos embora. E olha só, eu vou falar daqui a pouco da sua participação lá comigo, mas dê a sua palavra final nessa noite aqui para esse público maravilhoso que ficou aqui reservando essa 1 hora com a gente. Gente, já deu uma hora. Já deu, nem já parece. Deu. Nossa Senhora. Pessoal, é o seguinte. Quem tiver dúvida ainda de constelação, se quiser, tiver alguma pergunta, porque a gente não passou todas as perguntas, a gente ficou trocando aqui, pode ser que eu tenha faltado alguma pergunta que seja muito importante para você. Me manda um direct, tá? Então é @adrivico, com 2 Cs. Manda um direct, o que eu puder ajudar, o que eu puder tentar esclarecer, eu faço. Eu queria convidar vocês, eu tenho 2 vagas para o workshop de constelação do dia 17 de abril. Então, o mês passado, devido ao lockdown, eu não fiz, eu cancelei.
E agora, dia 17 de abril, eu vai ter. É presencial, gente, mas é com toda a infraestrutura cuidando para que as pessoas... O PA foi, PA é até exagerado, não é? Não, não é exagerado, é na medida que tem que ser para cada pessoa. É. Olha, avental de manga longa, propé, máscara, o ambiente A desinfetado. proteção, sim, a proteção é incrível. A proteção. Você se sentiu seguro indo lá? Muito, muito. Iria Então, novamente hoje, agora. então, olha, dia 17 de abril ainda tenho 2 vagas para Constelar. Quem acha ou sente o movimento, me procura também no direct. E, PA, essa matriz aí, que essa coisa deliciosa que você vai começar, conta. Seguinte, gente, no ano passado, há um ano atrás, no meio da pandemia, surgiu uma ideia de montar um grupo para a gente seguir no mundo virtual e eu fui convidando amigos. Então, nasceu o Matriz das Emoções, tá? Que começa segunda-feira agora. São 6 segundas-feiras ao vivo, durante quase 3 horas, na plataforma Zoom, tudo bem? Só que sou eu e durante 40 dias mais de 15 mentores, especialistas, assim como a Adriana Vico, a Claudinha Vaciloto, que está aqui. A Claudinha né? está aqui, Acabou tá de falando, responder eu vi. aqui. Então, são pessoas incríveis da minha rede de contatos, são amigos pessoais que são profundos nos temas que se colocam para contribuir com o ser humano. Então, assim, são 40 dias de conteúdo, tem um canal do Telegram, onde você vai participar ali, recebendo muitas informações, ao vivo nas segundas-feiras, onde tem mentoria diretamente comigo. Em alguns momentos vai estar a Adriana, vai estar a Cláudia. Durante a semana a gente libera mais algumas aulas sobre gestão financeira, com foco nas emoções, sobre meditação, neurociência. E aí vocês vão ter Nossa, acesso... os mentores são fantásticos. Não são, tem a parte de psicologia transpessoal com o Ricardo Fará, tem várias coisas interessantes. E vocês ganham um aplicativo de terapia guiada, que é o Símbolo, durante 3 meses, para fazer processamento de memória e meditação diariamente. Então, assim, gente, é pegar na mão nessa mentoria e levar vocês numa jornada. E por isso que eu trouxe a Adri aqui hoje, porque uma das aulas que eu trouxe no ano passado foi crescendo, é da Adriana. E foi uma das aulas mais incríveis que todo mundo fala até hoje, então ela está comigo. Então começa segunda-feira, quer saber mais sobre matriz das emoções, vai lá na minha bio, começa segunda-feira, gente. É muito conteúdo, são muitos profissionais e além de todos os bônus que vocês ganham, que vai fazer realmente a diferença aí, cursos que eu gravei de performance, rituais, gestão de finanças, entre outras coisas. Mas mais importante que vocês vão encontrar todos nós lá. Certo? Maravilha. Certíssimo. Deixa eu só falar, a Daisy abriu o coração dela aqui. Daisy, eu não consegui ler tudo, fiquei muito chateada. Eu não sei se eu consegui entender tudo aqui, Daisy. Me procura, eu vi que você te remeteu a algo da infância. Me procura no direct, tá bom? Aí eu consigo entender melhor. Fiquei mal depois que entendi que havia um momento na minha comentou infância. ela comentou lá em cima do tempo que ela fazia terapia, que ela chorava muito. Entendi. Daisy, procura a Adri, procura a gente, o que você quiser, mas o mais importante aqui é busca ajuda, tá? A história de você se ajudar sozinho é aquela história do self-help, né? Autoajuda. Você não se levanta quando você está no chão pelos próprios cabelos. E eu acho que se tem algo impactando tanto em você, e você já olhou que é alguma coisa da infância, você já deu um passo enorme, né? E é questão de você ressignificar, porque só uma mensagem final. Daisy, às vezes a gente fica com 20, 30, 40, 50, 60 anos olhando a vida, as situações e as decisões que eu tomei com o meu cérebro de 6 anos. Eu falei isso no restart do PA e vivo falando. A gente tem que crescer o olhar, né? Olhar não mais como uma criança, um olhar maduro para as situações. Isso vai te dar mais instrumental para enfrentar o que pode estar acontecendo. E tem uma ferramenta, tem muito material no meu Instagram, é @Adrivico, que alguém perguntou, Adrivico com 2 Cs, de EFT. O EFT é uma ferramenta maravilhosa para aliviar esse processo de emoção exacerbada que alguém pode estar. Tá? Então,
são toques, mas aí é papo para outra live.